Os carboidratos, também chamados glicídios ou açúcares, são moléculas que, na maioria das vezes, quando são catabolizadas dentro da célula, elas produzem energia. Só que essa produção de energia pode ser de duas formas. Pode ser do lado bom da força, produzindo a saúde, dando condição de vida para o ser humano, ou alguns glicídios podem ser consumidos e causar estragos absurdamente grandes na saúde. Só que eu tenho uma coisa para te falar, nem todo glicídio está envolvido somente na produção energética. Como eu te falei, algumas das funções dos glicídios é a produção de energia. A glicose é um glicídio extremamente importante na produção energética. A glicose ela vai ser catabolizada dentro de uma célula e quando eu catabolizo a glicose, eu produzo uma quantidade absurdamente grande de energia. Porém, nem todo glicídio tem como função básica a produção imediata de energia. Nós temos glicídios que atuam como reserva energética. No caso aí, eu estou vendo o amido presente na batata, mas eu falei com vocês que os glicídios nem sempre estão envolvidos na produção de energia. Existem glicídios envolvidos na estruturação. Então, tem glicídios que são substâncias estruturais para alguns seres vivos. Te explico agora. Os glicídios que atuam como substâncias estruturais são a celulose e a quitina. Você pode perceber aí em cima que nós temos uma célula vegetal envolvida por uma parede de celulose. E isso aí que está na frente dessa cigarra, não é o espírito dela. É o exoesqueleto de quitina que o artrópode tinha. Os artrópodes, eles possuem exoesqueleto de quitina que tem que ser retirados para que eles consigam crescer. Vamos conversar agora então sobre todos esses glicídios e as funções básicas que eles têm no corpo ou na fisiologia dos organismos. Os glicídios ou carboidratos, eles são classificados de acordo com o tamanho da molécula. Aqui nós temos a menor parte de um glicídio, isso aí a gente chama de monossacarídeo. Vamos lembrar que quando os glicídios passam pelo nosso tubo digestório e são totalmente digeridos, eles vão liberar os monossacarídeos. Como eu te falei, os glicídios são classificados pelo tamanho da molécula. Isso é um monossacarídeo e aqui nós temos um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos. Já nós vamos comentar sobre essa união. O que eu quero te falar agora é que o monossacarídeo ele é mais solúvel em água do que o disacarídeo, que é uma molécula maior. O disacarídeo ele tem que ser digerido para que ele caia na nossa corrente sanguínea. E temos também os polissacarídeos, que são glicídios altamente complexos, formados pela união de vários monossacarídeos e muito insolúveis em água. O que a gente vai fazer agora? Falar de cada uma dessas moléculas, apresentando suas especificidades e as principais moléculas que fazem parte dos processos metabólicos. Vamos falar agora sobre os monossacarídeos, moléculas extremamente simples, moléculas muito pequenininhas e a principal delas é a nossa amiga glicose. Eu quero te lembrar que a glicose ela é catabolizada no interior das células e o catabolismo da glicose produz energia. Mas a glicose, como todo monossacarídeo, é um carboidrato muito simples. Quero te lembrar que os monossacarídeos podem ter de 3 a 7 átomos de carbono. Isso vai dar um nome ao monossacarídeo, de triose, tetrose, pentose, hexose ou heptose, de acordo com o número de átomos de carbono. Os monossacarídeos também são estruturas muito solúveis em água. São substâncias muito pequenininhas que não sofrem digestão. Então, se eu comer um monossacarídeo, ele não precisa passar pelo meu tubo digestório, ser digerido para ser absorvido. Ele passa pelo tubo digestório, mas ele é absorvido sem necessidade de digestão. Os monossacarídeos também, eles têm como fórmula geral CH2O. Veja que eu tenho o dobro de hidrogênios em relação aos carbonos. Aquele Nzinho ali, ele pode multiplicar a molécula inteira. Exemplo, se aquele N por um acaso for o número 6, eu vou ter uma molécula C6H12O6, que é a nossa amiga glicose, fundamentalmente importante para a produção de energia. Os monossacarídeos também, como eu te falei, não sofrem hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Metabolismo catabólico, então se eu comer um monossacarídeo, ele não precisa ser digerido para que ele caia na minha corrente sanguínea. E lembrem-se que ele pode cair na minha corrente sanguínea porque ele é extremamente solúvel em água. Vamos falar um pouquinho da nossa amiga glicose, um dos principais carboidratos que existe na forma biológica. A glicose é um carboidrato que possui 6 átomos de carbono na sua constituição. Sendo assim, a glicose é uma hexose. Veja que a fórmula geral da glicose é C6H12O6. A nossa amiga glicose também é um carboidrato que é tido como a principal fonte de energia celular. Então, se a célula precisa de energia, a substância que ela vai quebrar, a substância que ela vai catabolizar é a glicose. Quebrando a glicose, dentro da célula, energia é produzida, para que essa energia participe dos trabalhos celulares. Como eu te falei,
Nem todo carboidrato é usado para a produção energética. Aqui nós temos dois carboidratos extremamente importantes, dois monossacarídeos que não são usados para produzir energia. Nós temos a ribose e a desoxirribose. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de DNA. O DNA é uma molécula onde, na sua estrutura, nós temos um carboidrato chamado desoxirribose. A desoxirribose, que é esse carboidratozinho aí, é um monossacarídeo, um carboidrato pequenininho, que não é usado para produção energética. Ele é usado para constituir a molécula de DNA. Nós temos também uma moléculazinha que nós vamos estudar muito sobre ela, chamado RNA. Muito importante para a produção de proteínas, muito importante para a produção de enzimas que vão fazer o nosso corpo funcionar. Isso quer dizer o seguinte, nós temos um carboidrato chamado ribose que entra na forma estrutural do RNA. Então estou te mostrando que nem todo carboidrato tem função energética apenas. Bom, como eu falei aí para frente, os carboidratos eles são classificados de acordo com o tamanho da molécula. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui duas moléculas de glicose, ou seja, estou vendo dois monossacarídeos. Mas eu tenho que ligar esses dois monossacarídeos para constituir uma molécula maior. Na verdade, as moléculas constituídas pela ligação de dois monossacarídeos são chamados disacarídeos. Quero lembrar que a ligação entre dois monossacarídeos é chamada ligação glicosídica. E essa ligação libera uma molécula de água. Quer dizer que, quando dois monossacarídeos se conectam pela ligação glicosídica, uma molécula de água é liberada do composto. E vamos lembrar, os glicídios formados por dois monossacarídeos ligados, ou seja, os disacarídeos, eles são muito menos solúveis em água do que os monossacarídeos. Então aqui eu tenho uma molécula que, é menos solúvel em água do que os monossacarídeos, e 2, quando eu como um disacarídeo, para aproveitar os carboidratos que compõem esse disacarídeo, eu tenho que quebrar, eu tenho que digerir essa molécula. Falou legal? Vamos dar uma olhadinha agora nos principais disacarídeos e na sua constituição de monossacarídeos. Aqui eu estou te mostrando a sacarose, o açúcar de cana, o açúcar cristal que a gente come em casa é sacarose. Sacarose é um disacarídeo formado pela união de glicose e frutose. Frutose é o monossacarídeo que nós encontramos nas frutas. A cana-de-açúcar, o açúcar de beterraba é formado também de sacarose. Aqui, a popular lactose, os intolerantes à lactose. Aí, vamos nessa. O que é lactose? Lactose é o açúcar do leite. A lactose, como todo disacarídeo, é formado por dois monossacarídeos. No caso, a glicose e a galactose. Lembrem-se que quando nós digerimos a lactose, glicose é produzida. Então, se uma pessoa digere lactose, ela vai ter glicose na corrente sanguínea também. E aqui eu estou te mostrando a maltose. A maltose é o açúcar encontrado prioritariamente nos grãos. Maltose é um açúcar formado por duas unidades de glicose. Glicose mais glicose formam o disacarídeo maltose. Estou te mostrando que tanto sacarose quanto lactose ou maltose, se comermos esses carboidratos, precisamos de digeri-los para que a gente absorva os monossacarídeos que compõem esses carboidratos. E as moléculas de carboidratos estão crescendo. Veja aqui que nós temos vários monossacarídeos que vão se conectar entre si. Diferentemente dos monossacarídeos, os polissacarídeos são extremamente insolúveis em água. O que acontece? Um polissacarídeo é a união de vários monossacarídeos entre si, formando uma molécula gigantescamente grande. No caso dos polissacarídeos, são glicídios formados por vários monossacarídeos conectados entre si. Isso quer dizer que, se comermos polissacarídeos, precisamos digeri-los para absorver os monossacarídeos que os compõem. Uma coisa importante é que todo polissacarídeo é insolúvel em água. Nós vamos lembrar, então, que se um carboidrato é insolúvel em água, eu posso estocá-lo, eu posso armazená-lo. Quer dizer que, se um carboidrato ele atua como reserva energética, esse carboidrato provavelmente é um polissacarídeo. Se o carboidrato funciona como uma estrutura, funciona como uma camada de estruturação dos indivíduos, esse carboidrato também possivelmente é um polissacarídeo. Agora eu quero examinar mais de perto quem são os polissacarídeos e os nomes dessas moléculas. O primeiro polissacarídeo que a gente vai discutir é o popular amido. Vamos lembrar que o amido é um carboidrato de reserva presente em vegetais. Apenas vegetais têm possibilidade molecular e enzimática de produzirem amido. Vamos lembrar também que o amido, pelo fato de ser um polissacarídeo, ele pode ser reservado, ele pode ser estocado. Existem dois órgãos vegetais que estocam amido: as raízes e os caules tuberosos. A nossa popular batata inglesa é um caule tuberoso.
E o amido também é encontrado nesses alimentos aí, ó, no pão, no arroz, é encontrado na macarrão. Isso quer dizer que quando eu como todos esses alimentos, potencialmente eu vou digerir o amido e vou liberar uma quantidade absurdamente grande de moléculas de glicose na minha corrente sanguínea. Um outro polissacarídeo importante é a celulose. É o polissacarídeo mais abundante na face da Terra. A celulose é um carboidrato presente na parede celular das células vegetais. Isso quer dizer que, se eu comer alguma coisa que tem celulose, fatalmente essa coisa é de origem vegetal. Outra coisa importante, a celulose não é digerida no nosso tubo digestório. Quer dizer que essa molécula passa ilesa no tubo digestório. Então para que eu como celulose? Para você aumentar o volume do seu bolo fecal, menino. Se você aumenta o volume do seu bolo fecal, você facilita a eliminação de fezes todos os dias que nós precisamos fazer, beleza? Outros dois polissacarídeos potencialmente famosos são a quitina. Isso aí é uma cigarra saindo do seu exoesqueleto. Então aquela camada dura que envolve os artrópodes, todo artrópode, aqueles bichos com patas articuladas, possuem em volta do seu corpo um exoesqueleto de quitina. Para que eles cresçam, eles precisam abandonar esse exoesqueleto, deixando para trás. Então estou te mostrando um polissacarídeo que tem função estrutural, prioritariamente encontrada no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular dos fungos. Um outro polissacarídeo importante, muito importante para os nossos processos fisiológicos, é o glicogênio. Glicogênio é um carboidrato que animais e fungos armazenam, estocam. No nosso caso, o nosso estoque de glicogênio ele é um estoque hepático e muscular. As células do fígado, que a gente vai chamar de hepatócitos, acumulam glicogênio quando eu tenho excesso de glicose para que eu possa usá-lo posteriormente. As células musculares fazem a mesma coisa, mas eu quero te lembrar uma coisinha. O glicogênio do fígado é para uso orgânico, é para uso do corpo inteiro. Mas o glicogênio muscular, o músculo, é egoísta. O glicogênio muscular é para uso só dele. Então eu vou lembrar que o glicogênio é uma molécula gigantescamente grande, formada por várias unidades de glicose, que animais e fungos usam como reserva energética. Fechamos aqui o nosso papo sobre os glicídios, carboidratos ou açúcares. Então vamos lembrar que os carboidratos eles podem ser usados para o lado bom da força, se consumidos de forma adequada e nos alimentos adequados, ou os carboidratos, se consumidos de forma errada e em grande concentração, podem ser usados para o lado mal da força, causando estragos no organismo e algumas doenças, como o popular diabetes. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo no coração de todos e juízo, moçada!